Olá, você está ouvindo o podcast A Páscoa do Cordeiro, seu devocional em série no Evangelho de Marcos, capítulos 14 a 16. Marcos 14, versículos 51 e 52. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em todo o relato sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, talvez este seja o detalhe mais enigmático. Depois de ser traído com um beijo por Judas, que havia chegado com uma turba com espadas e porretes, por ordem do Sinédrio, todos os discípulos fugiram amedrontados. Cristo foi então preso e estava sendo conduzido à presença dos anciãos, escribas e sacerdotes. Enquanto isso, é relatado que um jovem coberto de lençol fino, seguidor de Jesus, escapou nu daqueles homens que o tentavam prender. Muitos estudiosos têm considerado a importância desse detalhe em todo o relato da paixão de Cristo. Alguns dizem se tratar apenas de uma simbologia. Contudo, exegetas têm considerado este relato como histórico e que provavelmente conta a história do autor desse evangelho, a saber, João Marcos, pois em nenhum dos outros 3 relatos esse detalhe é contado. Presumindo que este jovem era Marcos, deve-se levar em consideração o fato de que no banquete celebrado no cenáculo por Jesus, outros seguidores de Cristo também participaram. Há quem diga que a casa em que celebraram a Páscoa era da família de João Marcos. E por já ser tarde da noite, quando Jesus deixou a casa com Pedro, Tiago e João para irem orar no jardim do Getsêmani, talvez, ao ser despertado do sono por Judas acompanhado de sua turba de espadas e porretes, João Marcos tivesse tentado avisar a Cristo com respeito à chegada daquele grupo, correndo apenas com um lençol enrolado no seu corpo. Contudo, foi surpreendido pelo grupo que o tentou capturar, mas sendo ágil, deixou o lençol e fugiu nu. Este relato deve ser entendido juntamente com o relato anterior, que conta sobre a prisão de Jesus, especialmente com o fato de todos os discípulos terem fugido após Jesus ter sido preso. Não diferente dos 12, João Marcos também fugiu quando viu aquela movimentação para prender o cordeiro. As palavras profetizadas pelo profeta Zacarias contam que o pastor seria ferido e todo o rebanho então ficaria disperso. Mesmo aqueles que disseram palavras jurando lealdade a Jesus, que demonstraram amor por ele em todo o seu ministério. Não é sábio para um seguidor de Jesus Cristo confiar em sua própria astúcia ou autoconfiança. Um discípulo precisa estar sempre ciente de suas fraquezas e que mesmo sua devoção mais piedosa pode falhar, como falhou a dos seguidores naquela hora. Entretanto, Cristo permaneceu inabalável diante de todos esses acontecimentos. Cristo demonstrou sua confiança e obediência em seu Pai eterno e foi o mesmo que restaurou a vida daqueles homens, tornando-os colunas de sua igreja. João Marcos retrata bem esse triunfo da graça de Deus na vida dos seguidores de Jesus. João Marcos cresceu junto com a igreja que nascia. Foi em seu lar que a igreja encontrou conforto e comunhão para orar e aprender a santa palavra de Deus, e também refúgio nos tempos de perseguição, quando Pedro foi preso pelas autoridades, como nos conta Atos capítulo 12, versículos 9 a 17. João Marcos também foi aquele que acompanhou seu tio Barnabé e o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. E mesmo tendo fracassado novamente e sendo o pivô para a separação dos 2 grandes missionários, como nos relata Atos 12, versículo 25 e Atos capítulo 13, versículo 13. Contudo, teve a sua segunda chance ao acompanhar o seu tio em outra viagem missionária, como nos conta Atos capítulo 15, dos versículos 36 a 39, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E, além de tudo, ele se tornou o braço direito dos apóstolos Pedro, de quem era considerado filho na fé,
como nos ensina a primeira carta de Pedro no capítulo 5, versículo 13, e de quem provavelmente ouviu detalhes sobre a vida de Jesus Cristo para escrever o seu evangelho. E também do apóstolo Paulo, que mesmo tendo um conflito com ele no começo, não desprezou por suas falhas. Marcos o acompanhou em Roma, sendo amigo íntimo e cooperador no evangelho do apóstolo Paulo, como nos conta Colossenses capítulo 4, versículos 10 a 11, e também a carta de Filemão no versículo 24. O apreço de Paulo por Marcos era tanto que pediu a Timóteo em sua carta para trazer-lhe seu cooperador que lhe era muito útil, como nos conta em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Por fim, João Marcos é o escritor do primeiro evangelho, que condensa a vida e a obra de Jesus Cristo de forma dinâmica e progressiva. Alguém poderia não dar valor àquele jovem que seguia Jesus de longe e fugiu desnudo quando o Senhor foi preso pela milícia do Sinédrio. Na verdade, quem daria alguma coisa para aqueles pescadores e publicanos que eram seus discípulos? Entretanto, mesmo sendo falhos, Cristo usou aqueles homens não porque viu algo bom neles, mas porque ele os transformou pelo seu amor sacrificial que transforma todo aquele que nele crê. A caminhada cristã é marcada pelos fracassos e pelas vitórias daqueles que seguem a Cristo. Contudo, o triunfo é sempre da graça de Jesus, que transforma a nossa vida e nos torna mais semelhantes a Ele. Confie em Jesus, mesmo sabendo que fracassarás em segui-lo e que saibas que não há nada de bom em você que não venha da parte de Deus Pai. Mesmo se você é a semelhança de João Marcos, que vem seguindo Jesus de longe, confie sua vida a Ele. Ele tudo pode transformar em nossa vida, operando o maior milagre que é o da salvação. Lembre-se que Cristo venceu, por isso, mesmo diante dos nossos fracassos, também somos nós vencedores. Que Deus o abençoe.